E sabe quem está com a gente agora? Se junta com a gente, deputado Tião Medeiros, que é o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Certamente está atento a essa questão do leite. A gente chamou você aqui para comentar a guerra. Mas antes de chegar na guerra e nos reflexos dela para o agro, Ana Amélia falando aqui, a nossa especialista em agro, sobre essa questão do leite. Amanhã parece que tem mobilização. Como é que está a defesa do setor aí na Câmara? Boa tarde, deputado. Boa tarde, você, Valteno. Boa tarde à família do AgroMais, nessa tarde especial. E boa tarde muito carinhoso à nossa sempre senadora, Ana Amélia, que hoje comenta junto contigo e que dá tanto brilho aí para esse programa. Dizer o seguinte, o drama do produtor de leite no Brasil é muito sério. A gente tem tentado aqui na comissão, mas também dentro da Comissão de Agricultura tem uma subcomissão do leite, dedicada exclusivamente aos assuntos do leite. E claro que hoje essa pauta dentro da agropecuária é uma pauta muito importante. A gente sabe a dificuldade do problema desse leite trazido em pó, importado de outros países e comprometendo o custo e a produção do leite brasileiro. Então, nós tivemos uma série de tratativas com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura e também do Desenvolvimento Agrário, o MDA, na tentativa de achar soluções. A primeira, e também é importante dizer, com o nosso vice-presidente, no MIDIC, no Ministério de Desenvolvimento também, para tentar tributar a importação numa excepcionalidade desse acordo do Mercosul, que existe lá essa previsão, e tentar segurar, claro, essa importação, barrar, e isso sob pena de comprometer a produção nacional, sob pena de sacrificar o produtor que já ganha pouco, que já sofre muito, é uma atividade difícil, custosa, com poucos resultados, e que agora fica ainda mais comprometida desse leite em pó, que vem quase vencido de outros países. Se utilizam da Argentina e do Uruguai como canais de entrada em razão do Mercosul, dessa tratativa, desse acordo que a gente tem, mas que faz isso trazendo leite de outros países, como o da Austrália, como da Nova Zelândia, e comprometendo o produtor. Então, a gente tem exigido soluções mais imediatas. O governo tem tido lentidão nas respostas. Hoje, a nossa cobrança, até porque eles têm sinalizado com boa vontade nas soluções, mas a nossa maior cobrança é para que eles sejam rápidos. Daqui a pouco, não dá mais tempo. Vai estar comprometida a classe leiteira. Então, nosso apelo ao governo é para que as soluções sejam feitas de maneira quase que imediata. Nós não temos mais tempo para perder. De fato, deputado, eu acompanhei essa crise da reidratação desse leite em pó que chega do Uruguai ou da Argentina, mais do Uruguai ainda, que é mais próximo de nós, e ele é da chamada triangulação, vem de terceiros mercados com o voto do Mercosul. O que aconteceu naquela época como solução? Que esse leite só pudesse ser vendido no Nordeste e a reidratação lá não poderia, esse produto decorrente da reidratação no Nordeste, vir para o Sudeste do país, que é o maior mercado consumidor, onde está o maior problema ainda, é o Sudeste e o Sul do país, que são os produtores e que sofrem com essa concorrência desleal dentro do Mercosul. Então, parabéns pelo trabalho que a comissão está fazendo, deputado Tião Medeiros. Eu que agradeço aí a orientação e a sugestão da senhora, que tem muita experiência e conhece na prática e vem de um estado que é muito produtor, como é o Rio Grande do Sul. A nossa terceira, deve ser a segunda maior bacia leiteira do Brasil, está já no Rio Grande do Sul, a primeira é de Minas Gerais. Agora, Tião, a gente está aqui, assim, triste até, porque essa cobertura muito pesada sobre guerra, e a gente fica de olho de que forma que isso pode afetar o Brasil. A gente já sabe que Israel é um fornecedor de insumos para o país, fertilizantes, e a gente sabe que essa guerra afeta já de imediato o preço do petróleo. Nós estamos no começo do plantio da safra e o petróleo, o preço do combustível, é talvez um dos maiores vilões da inflação. De que forma que o setor está observando esse conflito que se agrega a outro conflito que já dura mais de ano, que é a guerra Rússia-Ucrânia? Como que o Brasil pode, se é que pode, tirar proveito? Com certeza é uma preocupação para todos os setores, para toda a sociedade, e o agro não foge disso. O Brasil é um parceiro comercial de Israel, a gente importa só de cloreto de potássio, só de cloreto de Israel 2 milhões de toneladas por ano. Eles conseguem, no processo de dessalinização da água, tirar o NaCl e o KCl, então é o sal de cozinha, o sal branco,
e também o cloreto que vai como fertilizante no NPK do plantio, e por isso a gente não sabe se as exportações vão ficar comprometidas ou não, se vai manter a regularidade, a constância, se isso vai ter algum impacto ou não. O fato é que toda vez que há um problema geopolítico como esse, você tem um acirramento e um tensionamento das relações internacionais e isso causa uma insegurança. O reflexo primeiro vem no câmbio, a gente tem um aumento já do dólar aí expressivo, significativo, isso tem já um reflexo da guerra. Você tem também, por outro lado, um aumento no barril de petróleo, que em algum momento isso vai ser internalizado, mais de 5%, 6% já em poucos dias. A Petrobras ainda não repassou, isso passaria da casa dos 30 centavos por litro de diesel, é o combustível que já vem subindo aos últimos dias, aí, aos últimos meses, melhor dizendo, bastante, já custa muito, já pesa muito na conta dos custos de quem é produtor rural, já tem que fazer conta e levar em consideração o custo do diesel, e por isso uma preocupação a maior. Como solução, você vinha perguntando e trazendo, a gente precisa criar políticas de independência ou de diminuição da dependência do mercado externo, seja do fertilizante ou seja do próprio combustível. O Brasil é autossuficiente em extração de petróleo, mas não em refino. Por isso, a gente tem que criar soluções de refino, né, e até soluções também para o fertilizante. Os nitrogenados, a gente já vê um movimento da Petrobras de reativação de fábricas, mas ainda muito tímido, muito insuficiente, e precisa estimular a política nacional de fertilizantes a buscar alternativas para diminuir essa dependência. Quando houver os conflitos aí fora, como o da Rússia e da Ucrânia, que impactou diretamente os nitrogenados e o potássio também, e agora o mais recente de Israel, com uma parte do mundo árabe radical, a gente não sofra, né, e nem penalize o produtor e não comprometa a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio brasileiro, que tem sido a alavanca do desenvolvimento da economia, que hoje é responsável por 1/3 da economia do PIB brasileiro, por 25% dos empregos. Então, como isso é estratégico para a gente, também é estratégico para aqueles que são compradores nossos, que dependem de produtos para se alimentar mundo afora, a gente precisa minimizar essa dependência e minimizar os impactos disso aqui dentro. E claro que isso depende do governo. São políticas públicas de estímulo, de incentivo, de crédito e também de desburocratização. Nós temos uma série de minas, né, que podem ser exploradas e que estão em territórios indígenas, por exemplo, ou então em parques nacionais. Isso não é obra do acaso, isso foi plantado lá atrás e que alguém travou o desenvolvimento desse setor tão importante, tão estratégico para o agronegócio brasileiro. Isso precisa ser retomado, essa discussão precisa voltar à tona e quem sabe esse seja o momento. Deputado, o senhor está dizendo toda a razão. É a hora de autossuficiência na produção de insumos fundamentais para o Brasil continuar sendo o líder que é na produção de proteína vegetal. Como o senhor disse bem, as reservas das matérias-primas nós temos em quantidade. Talvez nenhum país tenha tanta riqueza mineral em quantidade e capacidade e qualidade para isso. Já temos o calcário na correção de solo e também outros insumos, a próprio nitrogenados. Quer dizer, a Petrobras não faz o refino daquilo que nós deveríamos. Então, ela exporta petróleo bruto, mas nós temos aí que nessa dependência que é hoje perigosa, porque você, quando depende de poucos fornecedores, a situação fica ainda mais grave. Exatamente. Como a base dos insumos de plantio são o NPK, né, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, nós temos condições, temos gás suficiente para fazer os nitrogenados, a ureia, o sulfato de amônia, granulado ou não, né, isso depende de gás. Mas hoje a maior parte do gás brasileiro ele é reinjetado nos poços de petróleo. Então, o nosso grande desafio é trazer, porque esses poços estão offshore, estão em alto mar, trazer isso por pipelines, enfim, e trazer esse gás para o continente e fazer ele se tornar fertilizante. Eu acho que esse é um grande desafio que a Petrobras tem aí pela frente. Isso é super importante, é estratégico para o país, estratégico para o agronegócio. As reservas de fósforo, a mesma coisa, são reservas que estão aí protegidas por parques nacionais, a gente precisa achar formas de explorar isso de maneira adequada e de garantir isso é estratégico para o país. Isso é segurança, não só alimentar, mas segurança comercial. Até para a nossa balança comercial se manter ativa e crescente,
a gente precisa ter a certeza de que não vai faltar esse tipo de produto e não depender de outros, como muito bem disse a senhora. Aí também, por fim, o potássio, né? Achar alternativas aí de fornecimento do potássio e até aprender, por que não, e transferir a tecnologia de Israel. Vocês imaginam, um país que tem uma dimensão territorial tão pequena, que faz a água do sal se tornar potável ao consumo humano, aliás, a água do mar, melhor dizendo, retira, extrai dela o sal e também o seu cloreto, e isso chega a vender para nós. Só para se ter uma ideia, Israel tem 10% do tamanho do meu Paraná, o meu estado que é pequenininho, que tem 2,5% do território brasileiro. Israel é 1/10 do Paraná e tem 10 vezes o PIB do Paraná. Então, isso vem em razão da alta tecnologia. Eu estive há um mês atrás em Israel, por curiosidade, numa missão da Federação da Agricultura lá do Paraná, com outros parlamentares, como o Pedro Lupion, o Sérgio Souza, também paranaenses, o Ricardo Barros, entre outros estaduais, que puderam conhecer tecnologias e soluções para a agricultura de alta precisão, com muita tecnologia embarcada, que é o futuro da agricultura brasileira e do mundo também. Poxa vida, se não tiver tecnologia, não aumenta a produção. Então, eu estou assim, muito convencido de que esse é o nosso caminho, a independência ou minimizar a dependência de fora. Deputado, parabéns pela missão. Eu também conheci Israel e me impressionei muito pelos sistemas de irrigação num país que é desértico e hoje é um exportador de frutas, verduras e flores para toda a Europa, e sendo um deserto. Exatamente. Tião, eu sei que você está correndo aí desculpa a intimidade, né? Mas todo mundo... Tião, você tem aí, acho que uma reunião daqui a pouco, a gente gostaria de ficar conversando mais tempo com você. Sabemos da importância de Israel e do mundo árabe para o agronegócio brasileiro, para onde a gente exporta muito de proteína animal. Então vamos torcer para que o conflito, que pode, a princípio, assim, a gente sempre fala, abre janelas num curto prazo, mas a longo prazo uma guerra é ruim para todo mundo. Então, a gente fica aqui de olho, atento, acompanhando aí os trabalhos de vocês aí na comissão, numa semana que já é curta e termina amanhã. Obrigado por essa participação aqui no AgroTarde. Eu que agradeço. Você, Valter, a nossa senadora, que é um prazer tê-la conosco aqui, né? Dizer que Sebastião vira sempre Tião, viu? Fica à vontade. Tá bom, Tião. Tchau. Obrigadão. Bom trabalho, Tião. Bom trabalho. Obrigado. Para vocês também. Tchau, tchau.